porque a produção passou para mim agora aqui que o Ciro já está conectado, o Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, né? Falar sobre todas essas questões. Olha o Ciro aí, ó, tava falando ainda há pouco com ele no WhatsApp, prontamente já atendeu a gente. Eu quero saber sobre essas questões polêmicas. Primeiro, começando sobre os ministros que não querem desembarcar do governo. Quais as medidas serão tomadas quanto a isso? Daqui a pouquinho a gente fala também sobre outras questões envolvendo o Caiado ao longo do fim de semana. Bom dia, senador. Bom dia, é um prazer estar com vocês. E aí, quais medidas vão ser tomadas em relação ao ministro que insiste em não desembarcar do governo? Olha, acho que é natural, né? Todo ministro, quando está trabalhando no governo, quer continuar. Mas existe uma determinação partidária e eu espero que os ministros cumpram essa determinação, o prazo que foi dado essa semana. E nós só vamos avaliar o que fazer, qual a medida, após uma negativa, que eu não acredito que aconteça, pelo menos no que diz respeito ao ministro do nosso partido. Bom, eu perguntei aqui para o pessoal no bastidor se alguém tinha alguma pergunta, todo mundo levantou o dedo. Então vamos pela ordem aqui. Mano, com você. Senador, eu quero saber como o senhor recebeu a manifestação do governador Ronaldo Caiado, que atribuiu a sua entrevista no fim de semana, respondeu citando inclusive Antônio Carlos Magalhães, quadro histórico do PFL, que virou União Brasil, que agora está federado na sua federação, dizendo que para ter relevância nacional, o político precisa ter sua base local consolidada e que o senhor seria, segundo o governador Ronaldo Caiado, um futuro ex-senador. Como que o senhor responde a Ronaldo Caiado? Não, só antes do Ciro responder, o senador, vamos trazer o contexto, porque assim, o Caiado ele foi bem enfático, dizendo que o senhor quer se colocar como vice e quer ser o porta-voz de Bolsonaro nas próximas eleições. E aí fez duras críticas, ele até elencou lá 6 tópicos, gostaria que você destacasse entre os principais aí. Olha, foi uma manifestação muito fora do tom, até estranhei isso, né? De um candidato que está se colocando, querendo ser presidente do Brasil, mas o que eu fiz na minha entrevista foi uma análise de quem são os candidatos viáveis, e não sou eu que acho isso, o mundo inteiro acha que os candidatos viáveis que nós temos hoje na direita ou é o governador Tarcísio ou o governador Ratinho. Isso não é porque é da minha preferência ou porque eu sou contra ou a favor. Quem diz isso são as pesquisas, né? O governador Caiado tem toda a legitimidade de colocar o seu nome, está sendo um grande governador. Agora, nós não vamos entrar numa eleição apenas para marcar posição, nós temos uma responsabilidade com um país muito grande, em que temos que entrar numa eleição para ganhar, né? E para isso precisamos ter um candidato que tenha perspectiva eleitoral forte, consiga aglutinar o maior número de partidos políticos para isso, e que infelizmente, não por minha culpa, o governador Caiado não tem essas características, né? Então, quanto a que se eu vou ser ex-senador, vou ser ex-senador, como ele também vai ser ex-governador. Agora, eu tenho 30 e poucos anos de mandato, graças ao meu amado estado do Piauí. Eu jamais serei arrogante na minha vida de dizer que eu sou dono de potencial eleitoral ou não. Isso aí o tempo e a população e Deus vai dizer no próximo ano. Jogar um pouco de combustível, mas sem metanol, então quer dizer que o Caiado não tem representatividade para realmente ser um potencial candidato nas eleições de 2026? Isso, porque ele não tem intenção de votos, né? O Caiado sempre pontua com 1%, 2% nas pesquisas. Não sou eu eu não tenho culpa disso, né? Desde o início, quando nós criamos a federação, nós deixamos claro que era legítima a sua candidatura, mas para ele se viabilizar, teria que ter um percentual significativo para poder se tornar competitivo, coisa que não aconteceu até agora. Maria de Carli. Oi, senador, tudo bom? Bom dia. Minha pergunta é, o senhor não acha que essa possível fragmentação da direita que a gente está vendo com esses nomes fortes não podem ser um problema diante de um governo Lula que tem ganhado bastante força nos últimos 2 meses? Então, minha pergunta é essa. O senhor acha que essa fragmentação agora com esses nomes aí discutindo entre si é um problema para enfraquecer uma direita em 2026?
O presidente Lula teve uma recuperação nesses últimos 3 meses por conta de erros nossos da direita. Mas o presidente Lula tem sempre uma reprovação maior do que a aprovação. E hoje ele está jogando sozinho, ele é favorito porque um time que entra em campo e o outro não está em campo, sempre ele vira favorito. Mas na hora que entrarmos um candidato competitivo, que eu acho que nós vamos construir, e eu vou trabalhar até o último momento para construir uma candidatura viável, eu acho que nós temos que deixar os projetos pessoais de lado, projetos partidários de lado, para construirmos uma convergência do centro com a direita que nos dará total condições de ganhar a eleição no próximo ano. E isso podem ter certeza, vai acontecer. Jéssica Peixoto. Senador, bom dia. Prazer estar aqui com o senhor hoje. Eu sou lá do estado do Caiado e eu concordo com o senhor que ele é um excelente governador. Quando a gente olha para essa configuração, eu vejo que na direita hoje a gente tem possibilidades variadas. Desde Zema, governador dos maiores estados da federação, Minas Gerais, temos Ratinho Júnior lá do Paraná, muito competente também, Ronaldo Caiado, muito competente, Tarcísio de Freitas e todos esses nomes estariam ali enquadrados na direita. A tese do senhor é que é melhor a gente fortalecer e focar num candidato talvez prioritário, principal, e aí dentro disso fortalecer aquele grupo político. Em outros momentos a gente viu que partidos, e aí eu vou operar a palavra que não é apropriada, mas satélites ali, então candidaturas satélites, ela também fortalece nos debates, ela fortalece em narrativa, ela fortalece também em pontos de ataque diretos a um candidato que nesse caso possivelmente seria o presidente Lula. Então assim, o senhor vê que isso seria negativo como uma estratégia para a direita em 2026, por quê? E a minha segunda pergunta: o Caiado está correto? Caso Tarcísio de Freitas seja candidato a presidente da República, o senhor gostaria, aceitaria ser vice dele? Muito obrigada. Olha, ninguém é candidato a vice. Candidato a vice nós vamos discutir depois do candidato a presidente. Ver quem é o melhor. Eu sempre defendo que nós vamos ter que, numa eleição com um candidato tão forte como o presidente Lula, nós temos que botar o melhor candidato a presidente e o melhor candidato a vice. Vamos escolher um candidato lá. Eu acho que toda o centro-direita e a direita já sabe que o candidato mais viável eleitoralmente ou vai ser o Tarcísio ou vai ser o Ratinho. São os dois candidatos que estão poucos pontos atrás do presidente Lula ou estão empatados. Tem 40% de desconhecimento e metade da rejeição. Então esses candidatos têm um potencial muito grande. Agora, espero que a direita tenha bom senso. Eu acho que a responsabilidade nossa com o país é muito grande. Eu sou contra lançar diversos candidatos, porque o que a minha experiência diz, que esses diversos candidatos acabam se degladiando, disputando entre si o mesmo eleitorado e esquecem, às vezes, do eleitorado do nosso real adversário, que é o que está acontecendo, né? Eu fui atacado diversas vezes e eu tenho dito, nosso adversário é o Lula, gente, é a esquerda. Vamos parar dessas discussões inúteis, vamos focar em nos aglutinar, em criar um projeto de país para a gente virar a página da nossa história de um governo de tanto atraso como o governo do Partido dos Trabalhadores. Para finalizar, Gisualdo Almeida. Senador, bom dia. Senador, ainda dá para acreditar numa chapa Jair Bolsonaro de presidente e Ciro Nogueira de vice? Aí era o sonho da minha vida. Aí não, aí eu gostaria de... Aí eu ia querer ser vice mesmo do meu capitão. Difícil hoje, infelizmente, é uma injustiça enorme. Hoje o presidente Bolsonaro está inelegível por conta de uma reunião com embaixadores. É algo inacreditável que isso possa ser verdade. Eu acho que o ideal era no próximo ano esse tira-teima, essa disputa entre Lula e Bolsonaro, que aí eu acho que o eleitorado brasileiro ia corrigir esse erro histórico de não ter eleito Bolsonaro há 3 anos atrás. Mas, infelizmente, eu sou uma pessoa muito pragmática, isso não vai acontecer, infelizmente, por isso nós temos que buscar uma alternativa e o presidente Bolsonaro é quem vai nos dar o norte, escolher o nosso candidato para nos levar, o apoio dele é fundamental para que a gente possa ter uma eleição no próximo ano do centro e da direita vitoriosa.
A Jazz, eu ia finalizar a entrevista, mas rapidinho, Jazz, então. Bem rapidinho, senador, porque é um prazer falar com o senhor. Vamos lá, o senhor esteve ainda na prisão domiciliar aí com o ex-presidente Bolsonaro, é um amigo próximo dele, e eu queria que o senhor nos contasse qual que é a sua impressão em relação a um possível apoio dele à candidatura de algum familiar, seja ele seu filho, Eduardo Bolsonaro, que tem se colocado como candidato, ou até mesmo, alguns dizem, a possibilidade da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Como que o senhor vê isso? Qual é a leitura política do presidente? Como que o senhor avalia do ex-presidente Bolsonaro nesse momento e diante desses nomes? Qual desses nomes ele preferiria? Ratinho Júnior ou Tarcísio de Freitas? O presidente ainda não me disse, nem disse para ninguém quem é o seu candidato. Eu até tenho certeza que ele já escolheu. E ele tem ouvido diversas pessoas, não só eu, mas diversas pessoas que tenho o visitado. Eu tenho levado a minha impressão que há 3 meses atrás, qualquer candidato que o Bolsonaro colocasse, eu acho que seria vitorioso. Hoje não, por conta dessa narrativa falsa de defesa da soberania, o presidente Lula se recuperou, a rejeição da família cresceu por conta dessa situação de tarifaço, dessa luta do Eduardo nos Estados Unidos para penalizar o nosso país. Eu acho que hoje não teria viabilidade eleitoral hoje, mas muita coisa pode acontecer. Eu defendo que a escolha deve acontecer no mês de dezembro, e aí a gente possa fazer essa escolha, e eu vou ajudar o presidente com meus conselhos, com minha orientação, como outras pessoas irão fazer, para que ele faça uma grande escolha. Bom, e a gente, claro, vai seguir acompanhando. Agradeço demais aí a presença do senador Ciro Nogueira, sempre atendendo a gente, falando sobre as questões polêmicas, mas sempre saindo com jeitinho também, né, senador? Obrigado. Faz parte. Um grande abraço, prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Sensacional, né?